Dos contribuintes. Dos segurados. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: como trabalhador avulso, quem presta, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviços de natureza urbana ou rural definidos no regulamento. Como segurado especial, a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros a título de mútua colaboração, na condição de produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade agropecuária em área de até 4 módulos fiscais, ou de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso 12 do caput do artigo 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida. Pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida. Cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas A e B deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma atividade remunerada sujeita ao regime geral de previdência social é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas. O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social RGPS que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata esta lei, para fins de custeio da Seguridade Social. O dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato eletivo, o mesmo enquadramento no Regime Geral de Previdência Social RGPS de antes da investidura. Aplica-se o disposto na alínea G do inciso 1º do caput ao ocupante de cargo de ministro de Estado, de secretário estadual, distrital ou municipal, sem vínculo efetivo com a União, Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, ainda que em regime especial, e fundações. Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 anos ou os a estes equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou trabalhador de que trata a linha G do inciso 5º do caput deste artigo, à razão de no máximo 120 pessoas por dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença. Não descaracteriza a condição de segurado especial. A outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% de imóvel rural cuja área total não seja superior a 4 módulos fiscais, desde que outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia familiar. A exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 dias ao ano. A participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja associado, em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar. Ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de governo. A utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do parágrafo 11 do artigo 25 desta lei. A associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural, e a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI sobre o produto das atividades desenvolvidas nos termos do parágrafo 14 deste artigo.
A participação em programas e ações de pagamento por serviços ambientais. Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de benefício de pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído nos termos do inciso 4º do parágrafo 9º deste artigo. Exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no parágrafo 13 deste artigo. Exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais. Exercício de mandato de vereador do município onde desenvolve a atividade rural, ou de dirigente de cooperativa rural constituída exclusivamente por segurados especiais, observado o disposto no parágrafo 13 deste artigo. Parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso 1º do parágrafo 9º deste artigo. Atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social, e atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. O segurado especial fica excluído dessa categoria a contar do primeiro dia do mês em que deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso 7º do caput deste artigo, sem prejuízo do disposto no artigo 15 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, ou exceder qualquer dos limites estabelecidos no inciso 1º do parágrafo 9º deste artigo. Enquadrar-se em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do regime geral de previdência social, ressalvado o disposto nos incisos 3º, 5º, 7º e 8º do parágrafo 10 e no parágrafo 14 deste artigo, sem prejuízo do disposto no artigo 15 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário, e participar de sociedade empresária, de sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada em desacordo com as limitações impostas pelo parágrafo 14 deste artigo. A contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que pertence exceder o limite de utilização de trabalhadores nos termos do parágrafo 8º deste artigo. Dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso 3º do parágrafo 10 deste artigo, e dias de hospedagem a que se refere o inciso 2º do parágrafo 9º deste artigo. Aplica-se o disposto na alínea do inciso 5º do caput deste artigo ao cônjuge ou companheiro do produtor que participe da atividade rural por este explorada. O disposto nos incisos 3º e 5º do parágrafo 10 e no parágrafo 14 deste artigo não dispensa o recolhimento da contribuição devida em relação ao exercício das atividades de que tratam os referidos dispositivos. A participação do segurado especial em sociedade empresária, em sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada de objeto ou âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico, considerada microempresa nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não o exclui de tal categoria previdenciária, desde que, mantido o exercício da sua atividade rural na forma do inciso 7º do caput e do parágrafo 1º, a pessoa jurídica componha-se apenas de segurados de igual natureza e cedisse no mesmo município ou em município limítrofe àquele em que eles desenvolvam suas atividades. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, bem como das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do regime geral de previdência social consubstanciado nesta lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social. Caso o servidor ou militar venham a exercer, concomitantemente, uma ou mais atividades abrangidas pelo regime geral de previdência social,
tornar-se segurados obrigatórios em relação a essas atividades. Caso o servidor ou militar, amparados por regime próprio de previdência social, sejam requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não permita a filiação nessa condição, permanecerão vinculados ao regime de origem, obedecidas as regras que cada ente estabeleça acerca de sua contribuição. É segurado facultativo maior de 14 anos de idade que se filiar ao regime geral de previdência social, mediante contribuição, na forma do artigo 21, desde que não incluído nas disposições do artigo 12. Da empresa e do empregador doméstico. Considera-se empresa, firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional. Empregador doméstico, a pessoa ou família que admite a seu serviço, sem finalidade lucrativa, empregado doméstico. Equiparam-se à empresa, para os efeitos desta lei, o contribuinte individual e a pessoa física na condição de proprietário ou dono de obra de construção civil, em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a repartição consular de carreiras estrangeiras. Obrigado e até breve.